Você já imaginou ter um assistente que automatiza tarefas por você e utiliza inteligência artificial para tomar decisões inteligentes? Pois é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje utilizando o N8N, que é a ferramenta de automação mais famosa da atualidade. É bem provável que você já deve ter ouvido falar sobre ele, mas se nunca ouviu, pode ficar tranquilo que você vai entender para que ele serve aqui nesse vídeo. Eu vou te mostrar o que de fato é o N8N, como criar uma conta, se precisa pagar por ele e como funciona por dentro. E nós vamos fazer também exemplos práticos de automação para você replicar aí na sua casa. Começando pelo que é o N8N. Ele é uma ferramenta no-code, ou seja, você não precisa saber absolutamente nada de programação para poder utilizar, e se for necessário mexer com um pouquinho de código, é só você jogar numa IA que ela vai te trazer a resposta. E a construção dos fluxos é feita por meio de nós, também chamado em inglês de nodes, onde você vai ter um trigger, que é o gatilho, esse primeiro node aqui, que vai ativar a sua execução. Depois, você vai ter uma ação a partir desse gatilho que vai te gerar um resultado. E esse fluxo precisa ser armazenado em algum lugar para que ele rode automaticamente. E para você ver o N8N logo no início do vídeo, ele é isso daqui. Então, nessa aba, você consegue ver todos os seus workflows, que são os seus fluxos de trabalho, as credenciais conectadas com ferramentas externas, então como, por exemplo, Gmail, Google Gemini, Google Sheets, as execuções dos seus fluxos, as variáveis e as tabelas, que servem como bancos de dados nativos do próprio N8N. E agora você deve estar se perguntando, beleza, Enzo, mas como é que eu acesso isso daí? Então a primeira coisa que você tem que saber é que o N8N ele é uma ferramenta open source, ou seja, ele tem código aberto. Então você pode simplesmente pegar o programa e instalar no seu próprio servidor e utilizar de forma ilimitada e 100% gratuita. A outra opção é você utilizar o servidor da própria empresa que desenvolveu o N8N, entrando no site n8n.io. E como você vai estar utilizando o cloud deles, tem um valor que não é nem um pouco barato. Então sempre vai ser mais vantajoso você ter o seu próprio e instalar a ferramenta open source. Mas para fins educacionais, eu recomendo que você entre aqui no n8n.io e crie uma conta, porque assim você ganha um teste de 15 dias gratuitos sem precisar colocar cartão de crédito. E assim você vai conseguir seguir o mesmo passo a passo que eu vou te mostrar aqui no desenvolvimento dos fluxos. O processo é bem simples, é só você se cadastrar e você automaticamente vai receber o acesso a um dashboard igual ao meu, que inclusive para esse exemplo eu estou utilizando uma conta de teste para vocês verem que também é possível de fazer tudo o que eu vou mostrar nesse vídeo. Beleza, então a gente já passou pelo tópico do que é o N8N e se você precisa pagar ou não por ele. E agora a gente vai desenvolver o fluxo na prática. Então, depois de validar os seus 15 dias de teste gratuito, você vai cair exatamente nessa mesma página que eu e você vai clicar aqui em cima em Create Workflow. E ele está pedindo para a gente adicionar um primeiro passo, o First Step. E sempre que a gente for começar uma nova automação, a gente precisa adicionar um trigger, que é o gatilho que eu mostrei para vocês, que é justamente essa etapa daqui. E como você sabe o que é um gatilho aqui dentro? Vamos lá. Você vai ter que clicar aqui em Add First Step, e ele vai perguntar quais gatilhos você quer utilizar nesse workflow. Então aqui a gente tem um trigger manual, a gente também tem um trigger quando ocorrer algum evento. Então eu vou clicar aqui e digitar Gmail e, por exemplo, a gente pode ativar o nosso fluxo de trabalho quando a gente receber uma mensagem lá no nosso Gmail. Tá bem aqui, Trigger on Message Received. Além disso, a gente também tem um trigger de agendamento, uma chamada de webhook, preenchimento de formulário e vários outros. E para você ter uma ideia da infinidade de possibilidades, eu vou clicar aqui em On App Event de novo e você vai ver a quantidade de aplicativos que nós podemos conectar aqui ao N8N. Então, Google Sheets, Google Docs, Google Drive. A gente tem também o Excel, Facebook, YouTube, são muitas ferramentas. E aqui para o nosso exemplo eu vou colocar um trigger manual. Então vou clicar na setinha para voltar e clicar em Trigger Manually. Pronto. E depois do nosso gatilho, a gente precisa de uma ação. No caso aqui, eu posso pegar a ação do Gmail de Send a Message. Então, se o nosso workflow for executado, ele vai enviar uma mensagem específica para alguém. E para funcionar corretamente, a gente precisa fazer todas essas configurações. Mas antes disso, eu vou te mostrar os tipos de nodes que nós temos aqui dentro do N8N. E eu preparei esse outro projeto para você ter uma ideia da quantidade de opções que nós temos aqui dentro. Então, em relação aos gatilhos, como eu comentei, a gente tem um gatilho manual, de agendamento, pode ser um gatilho de preenchimento de formulário, Gmail, mensagem no WhatsApp, Google Sheets e diversos outros. Em ações, nós podemos responder uma mensagem no Gmail, adicionar uma linha em uma tabela do Google Sheets, gerar uma imagem com inteligência artificial utilizando a API do Google Gemini, ou até fazer o upload de um vídeo no YouTube. Nós também temos as ferramentas para fazer filtros, condicionais,
resumir informações e converter arquivos. Nós também temos nodes de inteligência artificial, é isso mesmo, com N8N nós conseguimos construir agentes de IA para responder mensagens no WhatsApp, criar conteúdo para redes sociais e até integrar com softwares. Então aqui estão alguns exemplos, esse aqui é o principal node de agente IA, esse é o modelo da OpenAI, modelo da Gemini e alguns outros complementares. E por último, a seção de código e customização, para a gente conseguir conectar o nosso N8N a ferramentas externas e conseguir implementar um pouco de código para deixar as nossas automações mais personalizadas. E agora vamos criar um fluxo na prática para você ver tudo funcionando. Então, para isso, eu vou clicar aqui nesse mais, Workflow e Create in Personal. Beleza, já estou aqui no meu novo workflow e agora, como primeiro passo, nós vamos adicionar um gatilho. Então, vou clicar aqui em Add First Step e nós vamos escolher o de preenchimento de formulário, porque nós conseguimos interagir aqui dentro do N8N e vai ficar mais fácil de você entender. Então, vou clicar bem em cima dele e agora nós vamos configurá-lo. Então, vou definir um título para ele que vai ser Nova Planilha e definir também um campo de preenchimento. Então, clicar aqui em Add Form Elements e digitar qual vai ser o nome da planilha. E por que eu estou colocando dessa forma? Porque nesse fluxo a gente vai criar uma nova planilha no Google Sheets com o mesmo nome que a pessoa preencheu aqui no nosso formulário. Aqui em Elements Type você não precisa mexer em nada e também não precisa preencher o placeholder. E agora vamos clicar aqui em Execute Step para ver se ele está funcionando. E olha só, ele já foi aberto, exatamente com o título que eu configurei e a pergunta qual vai ser o nome da planilha. Então vamos colocar aqui planilha exemplo e clicar em Submit. E pronto, nosso fluxo foi executado com sucesso. Se eu fechar essa tela e voltar aqui no meu N8N, você pode ver que ficou verdinho e ele validou um item que foi justamente o nosso preenchimento. Então beleza, agora que a gente já tem o nome da planilha, a gente precisa criá-la lá no Google Sheets. E para isso, nós vamos vir aqui e buscar por Sheets. Selecionar a opção Google Sheets e Create Spreadsheet. A primeira coisa a se fazer aqui dentro é selecionar uma credencial, então você vai clicar aqui, Create New Credential, se você não tiver nenhuma, e conectar a sua conta do Google. Como eu já tenho, eu não vou fazer esse processo. Aqui em título é justamente o título da nossa planilha, então a gente vai pegar a variável que veio do preenchimento do formulário, que está aqui em qual vai ser o nome da planilha, e arrastar para título, que ele vai puxar exatamente o que a gente preencheu lá no nosso Forms. E agora sim, a gente pode clicar aqui em Execute Step e pronto, nossa planilha foi criada. Se eu vier aqui no meu Google Sheets, posso ver que ela já está aqui, planilha exemplo. Se eu voltar aqui no meu N8N, rodar o formulário novamente, clicando em Execute Workflow, vamos preencher com o nome planilha teste 2 e clicar em Submit. O fluxo foi executado, eu vou voltar aqui no Google Sheets e olha só, planilha teste 2 também foi criada automaticamente. Então beleza, o nosso fluxo já está 100% validado. Não esquece de voltar aqui no seu N8N e clicar em Save para não perder o que você desenvolveu. E agora a gente vai criar um outro tipo de fluxo um pouco mais avançado. Então basicamente a gente vai criar um chat conectado à inteligência artificial do ChatGPT para responder qualquer pergunta que a pessoa fizer. Então, como sempre, nós temos que adicionar um gatilho como primeira etapa. Então, vou clicar aqui Add First Step, e nesse caso vai ser um OnChat Message. Se eu clicar aqui em Test, vai abrir um campo para eu enviar a mensagem que eu quiser. Então, se eu digitar um Olá, tudo bem? A mensagem vai carregar, mas a gente não vai receber resposta nenhuma, porque não há inteligência artificial plugada. E para resolver isso, nós vamos vir aqui, clicar nesse mais, e clicar em AI. Vamos pegar esse AI Agent. E pronto, agora a gente já conectou o nosso Node Chat Message ao nosso agente de IA. Você pode ver que ele reconheceu automaticamente aqui no Prompt User Message a mensagem que a gente enviou para poder interpretar e responder. E agora a gente precisa adicionar a esse agente a capacidade de raciocínio, e para isso ele precisa de um modelo de inteligência artificial, que pode ser o da própria OpenAI, que é o do ChatGPT, ou do Google Gemini, por exemplo. Então eu vou clicar aqui em Chat Model e escolher o modelo do Google Gemini. Você também pode utilizar o da OpenAI sem problema nenhum, inclusive é o que eu recomendo, mas eu quero mostrar o processo de forma gratuita aqui para você, porque para utilizar o modelo da OpenAI você precisa depositar $5 e o da Google Gemini é de graça com certo limite de tokens. Mas para fins de teste vai funcionar perfeitamente. Então aqui você precisa conectar a sua credencial do Google Gemini, clicando bem aqui e Create New Credential. Para pegar essa API Key, você vai ter que vir no Google AI Studio, clicar bem aqui embaixo, Get API Key, e você pode criar uma nova chave API se você não tiver nenhuma. Então, eu vou colocar aqui teste N8N. Em Create API Key. Você seleciona ela bem aqui e clica aqui para copiar. Volta na sua configuração de credencial, cola aqui em API Key e clica em Save. E pronto, conexão testada com sucesso. Pode deixar esse modelo Gemini 2.5 Flash e agora nós já temos o nosso modelo conectado. Então, vamos testar aqui novamente. Vou mandar para ele. Olá.
tudo bem? Vou enviar essa mensagem. Olha só, passou pelo nosso modelo e ele respondeu: olá, tudo bem? E você? Eu vou responder: tudo certo. Me chamo Enzo. Olá, Enzo, tudo certo por aqui também? Prazer em conhecê-lo. Como posso ajudar você? Mas se eu vier aqui e perguntar para ele qual é o meu nome, eu tenho certeza que ele não vai saber me responder. Olha só, qual o meu nome? Como sou uma inteligência artificial, eu não tenho acesso a informações pessoais, então ele não conseguiu gravar essa informação que eu já tinha dado para ele. Isso aconteceu porque eu não defini uma memória para o meu agente de IA. Então, para defini-lo, eu posso clicar aqui nesse mais em Memory e selecionar esse Simple Memory. E agora sim, tudo que a gente for enviando no chat, ele vai armazenar e utilizar como contexto para responder a próxima mensagem. E para a gente testar isso aqui na prática, eu vou adicionar mais uma tool aqui no meu agente de IA para ele enviar um e-mail para mim com todo o resumo da conversa. Então vou vir aqui em tool, buscar por Gmail, selecionar Gmail tool. E aqui em To, que é para quem o e-mail será enviado, eu vou deixar a própria IA definir. O assunto do e-mail também, eu vou clicar para deixar a própria IA definir. E a mensagem da mesma forma. Assim, à medida que eu for dando contexto para ela, ela vai conseguir preencher esses campos e enviar o e-mail. Beleza, tudo configurado. Agora eu vou clicar em Save para não perder tudo que eu desenvolvi. E agora a gente vai começar a conversar com a IA. Então, eu vou perguntar aqui para ela: me explique como a IA pode me ajudar a ganhar mais dinheiro. Vou enviar, está passando pelo modelo do Google Gemini, e olha só, ele trouxe para mim o output. A IA pode te ajudar a ganhar mais dinheiro de diversas formas diferentes. Automação e otimização de tarefas, análise de dados e tomada de decisão, enfim, uma resposta bem completa. E agora eu vou pedir para ela me enviar um resumo dessas informações por e-mail. E eu escrevi exatamente: envie um resumo dessas informações para esse e-mail daqui. E coloquei um e-mail de teste. Vamos ver se ele vai fazer isso. Já rodou aqui o Node do agente, veio para o Node do Send a Message em Gmail, e se eu verificar aqui no meu Gmail, ele chegou. Como a IA pode ajudar você a ganhar mais dinheiro? Esse foi o assunto que ele definiu automaticamente e aqui está o resumo do texto, exatamente da forma que a gente pediu. E você pode ver que de fato é um e-mail que chegou exatamente agora, não é um e-mail antigo. É claro que dá para formatar isso daqui e deixar bem melhor, mas eu quis trazer exemplos mais fáceis para você entender como é que funciona essa ferramenta e as infinitas possibilidades que nós temos aqui dentro. Se você quiser se aprofundar, entender os fundamentos e desenvolver agentes de IA completos para implementar nos seus próprios negócios ou vender como prestação de serviço, eu tenho um treinamento completo que está aqui no primeiro link da descrição, onde eu te ensino isso do absoluto zero. Então, se você quiser ter acesso, clica aí, porque eu estou fazendo uma oferta especial de lançamento. Então, o vídeo foi esse. Espero que eu tenha expandido a sua visão sobre inteligência artificial e automação. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo sobre IA, clica nesse card que está aparecendo aqui na tela, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!